dia, pessoal. É um prazer estar aqui. Primeiramente, queria agradecer ao BIMFórum Brasil, ao professor Eduardo, pelo convite, ao meu amigo Vitor também. E falar que tá lindo de ver aqui vocês aí como plateia, viu? Acho que o evento já é um sucesso. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho de colaboração dentro do setor de engenharia e construção, que é um setor um pouquinho mais tradicional, e como que isso se conversa com tecnologia e com o BIM. Então, o nosso tema hoje é caminhando em direção ao IPD no Brasil. O IPD, em inglês, é o Integrated Project Delivery, que nada mais é do que, numa tradução livre, um sistema integrado de entrega de projetos, quase um trava-línguas. Imagino que alguns de vocês aí devem estar pensando, poxa, mas o que é o IPD? Outros já conhecem, imagino. Mas eu diria que acho que a palavra-chave aqui, né, o pilar do IPD, seja a colaboração. Colaboração entre parceiros de negócio para alavancar, de fato, a engenharia e construção no Brasil. Bom, eu imagino também que alguns já pensam, poxa, mas eu já colaboro com o meu parceiro, eu já colaboro com o meu fornecedor, eu já colaboro com o meu cliente. Outros talvez pensando o oposto, poxa, é difícil, né? A gente não colabora, o projeto às vezes caminha para o desastre. E como que a gente pode destravar isso no nosso país, olhando o que já está sendo feito lá fora, né? A gente pode sim se inspirar e se espelhar e trazer boas práticas da engenharia e construção de outros países para cá. Mas quando a gente fala em colaboração, será que isso traz resultado? Então, como bom engenheiro, já quero trazer aqui, né, alguns números para vocês. O primeiro é um estudo do CII. O CII, para quem não conhece, é um instituto da construção, da indústria de construção, vinculado à Universidade do Texas, tem diversas práticas recomendadas, enfim, metodologias, né, são eles que trazem a questão do AWP também de uma forma mais estruturada, enfim. Então, nesse estudo, eles apontaram que existe um potencial de economia de custos, né, de 4 a 8% quando existe um envolvimento antecipado dos principais players num projeto de engenharia e construção. É o que a gente chama aqui também de early involvement, do inglês. Então, é trazer os parceiros-chave num momento mais antecipado quanto possível para te ajudar a pensar naquele projeto em conjunto. Há também um estudo do governo britânico, e esse estudo ele é muito robusto, ele de fato foram vários cases controlados em projetos grandiosos de engenharia e construção, tá? Projetos aí provavelmente todos acima de 100, 200 milhões de libras, então estamos falando aí na casa de 1 bi de real, que eles identificaram um potencial de economia de 2 a 10% em custos, também fazendo uma integração antecipada da cadeia de fornecimentos. Então, esse estudo ele é bem robusto, ele traz também, além da colaboração, o que esse departamento atrelado ao governo britânico chama dos métodos modernos de aquisição. Então, quem aí for de suprimentos, de procurement, há que se pensar também em como eu vou fazer essa aquisição sem ferir, obviamente, a questão de compliance. E eles identificaram aí de 2 a 10%. Mas eles trazem um dado bem interessante, que é, esta economia, ela pode chegar a até 30% de potencial quando a gente tem relações duradouras. Quando o futuro ele é mais importante do que eventualmente o presente. E isso pode já ser um primeiro quebra de paradigma, de status quo, que a gente vai falar, o Vitor vai trazer aqui para vocês, porque isso exige mudar um pouquinho uma chave de ter uma interação mais transacional entre parceiros para passar a ter uma interação mais relacional. Ou seja, onde as partes conseguem ver um pipeline de projetos, né, um futuro muito mais profícuo do que participar bid a bid, e isso sempre foi o menor preço e não se permitir que essas interações mais relacionais, elas gerem frutos aí de longo prazo. Então, é com base nesses números que a gente quer trazer um pouquinho com vocês aqui alguns conceitos e o final o case, né? Trazer já um case real que começou no Brasil aqui com o Vitor, ele vai contar um pouquinho, que está desbravando isso, se não for o pioneiro, é um dos pioneiros em trazer o IPD, né, a essência do IPD para o Brasil. Bom, mas será que esse colaborar é só esse early involvement, esse envolvimento antecipado? Será que é só isso? Então, se eu trouxer meu parceiro, já vai ser o suficiente? Bom, não é. E para a gente trazer isso um pouquinho, eu queria passar rapidamente aqui num conceito para vocês. Deixa eu só ver se eu consigo apontar aqui. Acho que ele não vai apontar o pointer.
Mas eu queria trazer um conceito para vocês, que é quais são os modelos típicos, ou as famílias típicas de modelo de entrega e aonde que a gente está quando a gente fala no IPD. Pensando aqui no ciclo de vida do ativo, né, no meu eixo aqui X em cima, e não necessariamente isso aqui é uma ordem, tá? Foi só para facilitar a explicação. Quando eu olho no ciclo de vida de um ativo, a gente tem diversas fases, da engenharia, a aquisição, né, dos serviços e fornecimento, a construção propriamente dita desse ativo. Vamos pensar aqui como exemplo uma planta industrial. A gestão dessa construção, a operação e conjuntamente a propriedade desse ativo. O modelo mais tradicional da família é o que a gente chama de design, a gente, assim, né, o mundo chama de design bit built, o DBB, que nada mais é do que eu ter um parceiro para fazer a engenharia, ou minha própria empresa. O owner, pensando aqui no dono do empreendimento, né, o proprietário, ele pode fazer os suprimentos dessa planta, principalmente os grandes equipamentos, enfim, por meio do seu departamento de aquisições e suprimentos, vai trazer um parceiro diferente, por isso a corzinha do chapéu aí, do capacete de segurança diferente, para construir. Essa construção eu posso fazer por disciplina, civil, mecânica, eu posso fazer por ilha de processo, por unidade, enfim, o arranjo, obviamente, ele é flexível. E depois esse dono da obra, esse owner, contratante, ele vai fazer a gestão da construção, podendo também ter um parceiro, uma gerenciadora, por exemplo, operar o ativo, que também com certeza conta com parceiros durante essa operação, né? Parte é terceirizado, né, usualmente, e é o dono desse ativo. Um outro modelo também bastante comum, mais em alguns setores, menos em outros, é o design build. Um exemplo clássico aqui é o EPC, onde um grande parceiro, pode ser um consórcio, uma única empresa, vai fazer o E da engenharia, o P de procurement, aquisições e o C da construção. E o owner, ele basicamente vai fazer ali não é bem uma gestão da construção, mas pode fazer ali por meio de um representante essa supervisão, em teoria, mais high level, porque não preciso entrar em detalhes, e obviamente depois você vai ficar com esse ativo para operar e aí sim oferir os resultados esperados na planta industrial do nosso exemplo, que são os fluxos futuros. Existem outros modelos, e o que eu quero trazer aqui é o partnering, numa família mais ampla, que de fato é esse conceito de parceria entre todo esse elo da cadeia, considerando os principais players. Então, por exemplo, já teve no Brasil, espero que não cause aí algum arrepio em alguns de vocês, que as alianças, que talvez não deu tão certo, mas depois precisamos entender se foi por uma questão cultural, não estávamos no grau de maturidade adequado para ir para um contrato de aliança, mas o IPD ele se engloba nessa família de parceria. E existe cases lá fora de extremo sucesso. E para trazer, então, o que seria o IPD, só como uma forma também de uniformizar o conhecimento, ele parte de alguns princípios. E a ideia, como eu falei, é um sistema integrado, então a gente quer integrar esse todo e oferir o máximo, potencializar o máximo de benefício. E para fazer isso acontecer, é importante, né, nós termos uma definição clara de valor, o que eu quero atingir com aquele projeto, no nosso exemplo, a planta industrial, e como eu vou colaborar e por que eu preciso colaborar. E isso, para isso acontecer, é importante que tenhamos confiança, respeito mútuo entre as partes, parceria e, obviamente, integração. Então, o BIM, por exemplo, surge muito aqui, tanto na integração quanto na colaboração. Afinal, o BIM é uma ferramenta colaborativa. E isso tudo eu preciso de ter um diálogo aberto e transparente, tecnologia, como eu já bem disse, riscos compartilhados e compartilhados no melhor sentido, compartilhados de forma inteligente, um ambiente seguro, né, uma não punição a um erro grosseiro, né, e precisa-se ter esse diálogo aberto e essa tolerância a um erro mais genuíno quanto possível, e isso é encapsulado dentro de um contrato colaborativo. Então, a gente vai trazer aqui um case real, meu amigo Vitor, como que isso tudo funcionou na prática e, no final, de fato, olhar e até comparar os resultados oferidos no Brasil em comparação com os outros órgãos aí lá de fora. Vitor, o palco é seu. Obrigado, pessoal. Obrigado, Rafael. Tudo bom, pessoal? Vitor. É um prazer estar aqui hoje, principalmente por causa desse caso, né? É um caso emblemático dentro do mercado nacional. É um caso que mostra que mesmo com as dificuldades que nós temos, dentro do ambiente conflituoso, né, que é o ambiente da construção, de engenharia, implantação de projetos, existe um caminho
mais virtuoso, no qual todas as partes conseguem gerar satisfação e resultados, né? O Rafael trouxe essa primeira parte justamente para embasar a parte teórica, para vocês poderem acompanhar aqui esse mapa mental também que eu vou trazer daqui a pouco sobre esse caso. O projeto em si, eu acho que é importante a gente colocar aqui, foi o maior projeto de descarbonização na Amazônia, né? Esse projeto, ele faz parte do compromisso da Hidro no Fórum Mundial, né, da ONU, e será agora uma das referências chaves na COP30 que nós teremos aqui no Brasil, lá em Belém, né, perto da nossa planta. E dentro desse projeto, ele também tem uma particularidade que foi implantado dentro da maior refinaria do mundo de alumina. Essa refinaria é um ativo que já tem mais de 30 anos em operação, né? E foi um projeto que combinou sustentabilidade e rentabilidade. Por si só, já é um projeto muito interessante para a gente poder conversar aqui. Mas não foi por causa disso que esse projeto ele foi reconhecido, está me possibilitando vir aqui falar sobre ele hoje, tá? Os nossos principais desafios, como o Rafael já falou, foi sair do modelo tradicional, de um DBB, né, que é o que a gente mais usa, principalmente no mercado da mineração no Brasil, para uma gestão, um framework mais colaborativo. Nós tínhamos esse desafio. Por quê? Porque nossos índices de produtividade, nossas relações, a satisfação dos parceiros e a nossa própria estava muito embaixo, né? Como é realidade da maioria dos clientes, né? E com isso, a gente também tinha dentro das nossas operações um modelo no qual o owner conduz o projeto, como o Rafael explicou, né? Então, era um conjunto de desafios para a gente poder sair dessa inércia e garantir que esse projeto fosse entregue em 2024, em dezembro, como ele foi, tá? E aqui que entra. Por que você está aqui hoje, né, falando para uma plateia de BIM, né? Porque você não... E é justamente sobre isso, porque a colaboração foi o catalisador do BIM. Então, é o nosso melhor caso de utilização de um BIM, de BIM, numa planta industrial, gerando até valor futuro, que é o nosso caso, que nós entregamos para as operações, parte dessas unidades que nós instalamos, já como ativo digital, que entrega um plano maior da Alunorte, né, para um ativo, um digital twin, né, os gêmeos digitais colaborando para o progresso dessa planta, mesmo que antiga. E também conseguimos trazer a unificação, né, a ligação entre o BIM e os métodos modernos de construção, o AWP, o LPS, porque isso potencializa o uso dessas práticas, né? Então, esse era o principal cenário, o nosso principal desafio que nós tivemos. Porém, eu pensei assim, como é que eu consigo explicar para vocês, me aprofundar um pouquinho nesse assunto, de forma rápida, né, no tempo que eu tenho aqui, sobre isso. Então, essa aqui é uma curva tradicional do ciclo de vida de um projeto, né, dentro de um modelo tradicional. Você tem envolvimento tarde, né, você tem um design de engenharia básica voltado exclusivamente para emissão de projetos, né, você tem o envolvimento mais tarde ainda do construtor, somente depois do projeto aprovado, e você tem objetivos dessas empresas completamente desvirtuados, cada um com o seu, emissão de projeto, construção, eu como owner, as operações. E aí foi o que nós pensamos, vamos continuar fazendo assim ou vamos mudar? E aqui que entra o IPD. Mas o IPD, quando a gente foi analisar, era um gap muito grande do nosso modelo atual até ele. Então, é como se fosse praticamente o oposto. Igual o Rafael falou, muitos contratos de aliança, que têm muita similaridade com o IPD, não deram certo no Brasil. E nós identificamos que a gente não poderia correr esse risco. Então, nós não poderíamos dar esse salto de fé. Foi aí que nós, dentro de um modelo de um IPD de maturidade,
que vai de uma escala de 1 a 3, nós trouxemos um caso de IPD parcial, que é justamente a adaptação para o modelo, para as características de cultura nacional desse modelo, que é o envolvimento cedo da projetista com o uso do BIM. Então, é uma exigência desde a engenharia conceitual, antecipação da entrada do empreiteiro, já na engenharia básica, então é um processo de concorrência mais longo, no qual todas as informações são compartilhadas, né? E aí você tem a engenharia viabilizando o caminho de construção através do AWP, consequentemente integrado com o BIM, e aí você consegue determinar objetivos unificados entre essas empresas. Você começa a transformar o presente menos atrativo que o futuro. Por quê? Ele quer continuar com essa parceria ao longo do tempo. E isso nós mudamos esse salto de fé para o passo da fé. Então nós diminuímos a nossa amplitude, adaptamos o nosso modelo para uma coisa mais execuível, mais prática e mais construível dentro do modelo do mercado nacional. E aqui eu peguei o mesmo slide que o Rafael tratou aqui para vocês fazerem um paralelo, né? Então, o que nós fizemos? Criamos propósito dentro do modelo de liderança servidora. O que é isso? As metodologias modernas trazem isso. O BIM é trabalhado desde as engenharias conceituais para prover a chegada no campo. Compartilhamos as informações em uma base única de dados, utilizamos a WP e LPS como metodologias colaborativas visando produtividade. Tivemos a parte comportamental baseada em desempenho humano e organizacional, falhas acontecem, o comportamento do líder importa, várias práticas que fomentam a colaboração. Participamos com novos contratos, essas empresas parceiras nossas dentro do pipeline, fomentamos digitalização e criamos com o envolvimento antecipado da construtora e o BIM desde o desenvolvimento conceitual, né? E aí, pessoal, eu trago aqui os resultados, né? Então, nós conseguimos um projeto dentro do P90 de confiança, tivemos um save de quase 5% de um projeto de mais de quase R$1,5 bilhão. Saímos desse projeto com 0 claim, né? Quem aqui participa de projetos com 0 claim? Vão ser poucas pessoas aqui que vão levantar a mão nesse auditório, né? Aumentamos a rentabilidade da construtora, tá? Esses números são publicados oficialmente pelas construtoras. Tivemos aí melhoria no processo de comissionamento, impactamos na parte de segurança do trabalho, né? Promovemos para a Hidro um modelo para ela utilizar durante as operações, que já é um caminho para dentro desse mundo mais digital de uma planta muito antiga. Provamos, né, que o AWP, LPS, com IPD, com o BIM centralizando isso, pode ser um caso de sucesso. Treinamos digitalmente muitas pessoas, porque o gás natural, que é o novo, faz parte do processo, não era uma realidade dentro da planta, e conseguimos até mitigar atrasos externos desse projeto. E também fomos reconhecidos como projeto de transformação do ano na Expo Project Control em Londres, por causa desse caso, né? E é com isso, né, que eu fecho aqui hoje para vocês essa palestra, mostrando para vocês que existe uma possibilidade da gente, em passos menores, progredir para a colaboração. E mais, deixo aqui uma reflexão para a gente, né? O que prende hoje o desenvolvimento a difundir o BIM e a utilização dele maior na indústria, né? É justamente isso, pessoal. Não é eliminação tecnológica, vocês são especialistas, não é a parte de pessoas, tem tudo isso envolvido, mas o grande ponto é o mercado ainda é transacional, ele não priva por relações, e com isso você não consegue ter um ambiente colaborativo no qual o BIM se torna atrativo, no qual ele viabiliza resultados de projetos como esse que eu trouxe aqui para vocês, tá? Muito obrigado. Chamo o Rafael aqui agora para a gente finalizar, tá ok? Até mais. Perfeito.
Obrigado, pessoal. Isso aí. Obrigado, pessoal. Aqui vai baixar o freio de mão para o carro acelerar. Eu acho que essa é a analogia, né? Exatamente. E para quem quiser saber um pouco mais, né, aqui está o perfil meu e do Rafael, onde a gente publica muitas coisas sobre esse caso, sobre as partes teóricas, sobre casos nacionais e internacionais, tá? Então, fica a dica aqui para vocês, tá bom? Obrigado. Isso aí, pessoal. Abraços.